Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Aliás, essa é a nossa missão, é aquilo que o Senhor Jesus deixou para nós, anunciar o Evangelho e o Evangelho Eterno, aquele que vem da eternidade, que nos encontra aqui, que nos leva para a eternidade. Seja bem-vindo a mais um conteúdo da Igreja Cristã Maranata que você pode estar assistindo pela TV aberta, pelo canal 126 do Sistema RO da Embratel, também o canal 85 da Sky, o Sistema Aberto RO também, você pode estar nos assistindo por esse meio, ou então pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Você não sabia? Nunca acessou? Está aqui o QR Code, o link, você acessa o canal da Igreja Cristã Maranata e se inscreve lá no canal, temos mais de 1 milhão de inscritos. E crescendo todos os dias, porque o nosso objetivo é anunciar o Evangelho Eterno. E esse Evangelho é aquele que leva até você que está nos assistindo a bênção de Deus, a salvação, a palavra de salvação. É aquilo que está dentro desse Evangelho pregado pelo Senhor Jesus e que na condução do Espírito Santo hoje também é transmitido pela igreja que está vivendo esta obra maravilhosa. Tá bom? Não se esqueça, tá no YouTube? Curta, comente e compartilhe. E agora você vê os pastores que estamos aqui hoje no nosso estúdio. Eu vou começar pelo pastor Sérgio Souza. Sérgio, Pai do Senhor. Pai do Senhor Josias, Gilson, Fábio e a todos. E nós temos convidados ilustres hoje, né, Sérgio? Muito especiais. Estão conosco aqui, pastor Gilson Souza, Paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Sérgio, a paz do Senhor, pastor Fábio. Diretamente de Brasília, pastor Fábio Lúcio. A paz do Senhor, Fábio. Paz do Senhor Josias, Sérgio, Gilson e a todos aqueles que participam aqui conosco. Muito bem. Bom, gente, nós vamos falar hoje sobre uma experiência. Eu vou ler logo o texto, depois eu pedi para o pastor Sérgio para contextualizar, para falar sobre que momento foi esse, que contexto é esse do primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou, que está descrito na Bíblia Sagrada. O texto encontra-se no Evangelho de João, capítulo 2, o verso é o verso de número 10, é um verso, mas nós vamos hoje discorrer sobre vários versos, sobre todo o contexto onde está esse texto e as revelações maravilhosas na palavra dentro desse texto. Diz assim o texto que nós avisamos aqui, que nós falamos aqui, João 2,10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Muito bem, Sérgio, faz por gentileza essa contextualização para quem está nos assistindo entender do que se trata, né, esse texto, em que momento esse texto foi... o João, ao escrever esse texto, né, o apóstolo João, ao escrever esse texto, do que ele estava falando. Na verdade, antes, Josias, a nossa ênfase hoje é o melhor vinho. Nós vamos aqui nessa conversa mostrar que para este momento atual, profético, existe um vinho, e também vamos falar do que significa esse vinho, um vinho que é melhor do que qualquer valor que o homem possa ter na sua vida. Mas rapidamente a história que envolveu esse texto que você leu, que está em João capítulo 2. Era uma festa de casamento. O Senhor Jesus estava presente. Naquela época, culturalmente, naquela região, um dos elementos indispensáveis nas festas era o vinho. A presença do vinho, repito, dentro de uma análise histórica, vindo do Velho Testamento, a presença do vinho representava alegria, era algo indispensável. De repente, alguém, uma mulher, se dirige ao Senhor Jesus e disse assim: não tem vinho, o vinho acabou. Ou seja, era uma festa, Gilson, familiar, uma festa de casamento, que tinha os seus convidados, claro, também. Em outras palavras, aquilo que era o sinônimo de alegria, algo essencial na festa, terminou.
O Senhor Jesus, muito resumidamente, diz para pegar 6 talhas ou 6 vasilhas vazias. Vem as 6 vasilhas vazias, ele manda que elas fossem cheias, as enchessem de água e manda levar para o mestre-sala, aquele que cuidava da festa, como se fosse um gerente. Cerimonial, né? Cerimonial. Era o cerimonialista. Era o cerimonialista. Manda para ele. Quando ele prova, não era água, era vinho. Aí já tinha um milagre, mas não foi só. Ele ficou extasiado, mas espera lá. O normal, aí o texto que você leu, é que até por uma questão de custo, você primeiro serve o vinho bom, o melhor vinho. Quando o melhor vinho mais caro acaba, você vai servindo um vinho de qualidade inferior. Mas aqui foi mudado. O melhor vinho ficou para o final. Em rápidas palavras, essa é a história. Há um aspecto interessante nessa abordagem e aqui eu vou usar a expressão que o Sérgio usou aqui. O normal era que viesse primeiro o vinho bom e depois o vinho de qualidade inferior. A lógica de Deus é diferente da lógica do homem. O profético, né, aquilo que vem da parte do Senhor, da eternidade, é diferente daquilo que é o racional, humano. Né? A revelação, ela sobrepuja tudo isso. E a vontade soberana, eu gosto muito de usar essa expressão, soberana de Deus, porque é uma vontade que o homem não tem como mudar, é o que vai acontecer. Né? Então isso é maravilhoso. Por mais que para o homem esteja fora daquilo que é a linha racional de pensamento, a linha científica, a linha teológica, a linha filosófica, enfim, é aquilo que é a vontade de Deus. Bom, pastor Sérgio contextualizou aqui, contou, claro, rapidamente a história. Eu quero convidar você que está assistindo, se você tiver acesso a uma Bíblia, seja pela internet, se você tem uma Bíblia em casa, leia esse capítulo 2 do Evangelho de João, de 1 a 11. Você vai ter a história detalhada ali, com vários detalhes, né? Vários aspectos muito interessantes. Nós vamos, claro, na medida do possível, abordar alguns aqui. E eu vou começar fazendo o seguinte, há uma sequência, e aí a gente, mais uma vez, entra para a lógica de Deus, né? Para a revelação, para aquilo que transcende. O Sérgio acabou de contar uma história, correto? Você tem ali um aspecto histórico. Agora, qual ou quais os aspectos proféticos que estão inseridos nessa história? Veja que coisa interessante a maneira como Deus fala além da letra, além apenas daquilo que está do registro histórico. Nós vamos abordar aqui. E aí, pastor Gilson, a gente pode começar pelo verso 1, né, que já fala sobre um tempo. O que é que a gente pode abordar sobre isso? Bom, na verdade, o que ocorre? O escritor do Evangelho de João, como o próprio nome diz, foi o apóstolo João. Muito bem. E que, por coincidência, foi o mesmo escritor do livro de Apocalipse. João foi o escritor do livro de Apocalipse. Então, essa abordagem feita ali por João, na descrição desse momento ali, dessa circunstância em que o Senhor Jesus iniciou ou principiou os seus sinais, essa abordagem vai coincidir perfeitamente com a abordagem que vai ser feita depois em Apocalipse, quando ele vai receber as instruções do Senhor Jesus para escrever para as igrejas, e nós vamos ver vamos dizer assim, uma conexão profética muito profunda entre cada detalhe ali da descrição daquele acontecimento ali em Caná da Galileia, com aquilo que o Senhor Jesus vai ditar para João na ilha de Patmos, ele vai escrever para a igreja. Então vai haver uma conexão dentro do aspecto profético. Então, por exemplo, o primeiro versículo. Quando o primeiro versículo diz assim, e ao terceiro dia, né? Aí diz assim, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Então, e ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Muito bem. Então, o verso 2 até fala que Jesus também foi convidado com seus discípulos, né? Para aquelas bodas. Muito bem. Aí o que acontece ali? Aquele terceiro dia, profeticamente, que foi o dia que marcou
profeticamente a festa da igreja. Então, o verdadeiro casamento, que foi o casamento do noivo, na figura do noivo é a figura do Senhor Jesus, a noiva é a figura da igreja. Então, começou exatamente no terceiro dia. O que é o terceiro dia? É o dia que Jesus ressuscitou. Glória a Jesus. Então, fala da ressurreição de Jesus, né? Então, profeticamente, o texto está se referindo ao início da igreja. Como é que a igreja iniciou? Ela iniciou em função de Jesus ter ressuscitado. Ali sim é que a igreja iniciou. O apóstolo Paulo chega até a dizer isso, né? Ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Então, a nossa fé, a nossa pregação, a nossa alegria começou quando Jesus ressuscitou. Glória a Jesus, que bênção, hein? Bom, aqui agora a gente passa a palavra para o pastor Fábio e o objetivo, Fábio, é a gente trazer para quem está nos assistindo a primeira parte, vamos assim dizer, aquele primeiro acontecimento que chamou a atenção na festa. Faltou o vinho. Do ponto de vista cultural, o Sérgio já abordou aqui. Sim. Mas e do ponto de vista profético? Qual o entendimento, né? Qual a revelação do Espírito Santo sobre esse momento na história do homem, na história da igreja, na história do cristianismo? É importante observar aqui neste texto que até essa festa que iniciou o terceiro dia, pastor Gilson, foi colocado aqui a morte e a ressurreição. É um mistério, né? É um mistério revelado que faz parte da vida da igreja e aconteceu a partir do Pentecostes. No Pentecostes aconteceu o derramamento do Espírito Santo. Foi o primeiro marco profético que iniciou a caminhada da igreja. Sem o Espírito Santo não era possível a igreja começar a caminhada, porque era profético também. Jesus disse assim: não, podem ficar tranquilos, né? Não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o meu Espírito e ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu tenho vos ensinado. Então, a certeza da igreja era exatamente essa. E o vinho era fundamental, como foi colocado, o pastor Sérgio colocou. O vinho é que traz alegria. E o Espírito Santo é que traz a alegria da salvação. Sem a alegria da salvação, sem a operação do Espírito Santo, não há alegria da salvação. Não há como você iniciar uma caminhada. E este momento aqui em que falta o vinho foi como se fosse um marcador profético também que o Senhor já estava mostrando na caminhada da igreja. A um determinado momento haveria o vinho que iria faltar no sentido de quê? No sentido dos desvios que já estavam profetizados para ocorrer. Porque quando falta o vinho, faltou a operação do Espírito Santo, muitos entraram, e isso é histórico também, entraram e os chamados pais da igreja para tentar começar a explicar pela razão uma série de coisas, porque o vinho tinha faltado. E quando a alegria falta, né, a alegria do Espírito Santo falta, o homem naturalmente quer voltar para a filosofia, para a teologia, ainda que nós não tenhamos nada contra isso. Mas como a gente tem sempre falado, né, filosofia e teologia não transcendem, não pode levar o homem a uma experiência de eternidade. E esse texto fala da jornada da igreja, né? O início da jornada foi exatamente essa. Foi o vinho que foi servido e depois o vinho, por um momento, faltou. Agora, um detalhe só, um adendo aqui ao que o pastor Fábio está falando, apenas para situar os nossos ouvintes, que às vezes nós temos ouvintes que não têm assim, a menor noção de certos aspectos da linguagem bíblica. Uhum. Por que nós estamos falando que o vinho está simbolizando o Espírito Santo? Porque o Senhor Jesus, quando ele tomou a ceia com seus discípulos, ele tomou o pão e o cálice tinha vinho. Quando ele foi tomar o cálice, ele disse: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então ele comparou o cálice com o sangue dele. O sangue de Jesus, na verdade, que foi vertido lá na cruz do Calvário, foi um sangue humano. Biológico. Biológico, perdão. Um sangue biológico de um homem, né? Mas aquele sangue representava uma vida que estava com Jesus na eternidade, que ele trouxe essa vida para nós. E o momento em que a igreja tomou posse dessa vida foi quando do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Por isso, nós usamos sempre essa linguagem, né? Quando nós falamos do vinho, estamos falando de uma alegria, que é a alegria da operação do Espírito Santo. Mas o versículo em si fala: e faltando o vinho. A primeira coisa que acontece quando falta, em qualquer lugar, a operação do Espírito Santo, a bênção do Espírito Santo, é alguém fazer uma interferência. Tudo bem,
tratava-se de uma pessoa da família, uma querida, né, que era a própria mãe do Senhor Jesus, né? Então, a gente tem todo o respeito quando se refere a Maria, né, a mãe de Jesus, mas tratava-se Uma serva de Deus. Uma serva de Deus. Mas ali era exatamente uma ausência daquilo que representava o Espírito Santo, que era o vinho, então veio uma interferência do homem. Isso é para mostrar uma lição profética de que em qualquer lugar, qualquer religião, faltou, não tem o Espírito Santo, não tem o vinho, não tem a operação do Espírito Santo, naturalmente alguém vai tomar o governo, alguém vai dar as ordens. Então esse é que é o aspecto que a gente chama muita atenção pelo fato de ter faltado o vinho. Não pode faltar, ou seja, não pode faltar a revelação do Espírito Santo, a operação do Espírito Santo. Não sei se isso ajudou. Perfeito, Não, perfeito. ajudou e muito muito esse esclarecimento, inclusive do significado do vinho. E eu quero agora já partir para uma outra colocação, porque diante do que o Fábio e o Gilson disseram, Josias, não adianta você ter rótulo de cristão, você ter Bíblia, conhecimento bíblico, doutorado em divindade, o saber, a cultura, tudo pode ter o seu valor. Mas se você não tiver a revelação, a ação do Espírito Santo, no fim das contas você não tem nada. Porque você ter rótulos, conhecimentos, estrutura, templo, você ter esse monte de coisa, mas se não houver a operação do Espírito Santo, a sua alma é vazia. A sede da alma do homem, a sede de se relacionar, de ter comunhão com Deus, não é saciada. Porque o discurso humano, a pregação eloquente, os mensageiros, os influenciadores digitais, seja o que for, nada disso tem poder para entrar e preencher o vazio que o homem tem, a necessidade da sua alma. Só o vinho, só o melhor vinho, que é a presença do Espírito Santo. E faltando o vinho, entra o ser humano. Aí entra a razão, né? Entra a razão humana. É o governo do Faltou a homem. revelação, A entra razão. religiosidade. Aí A você vale religiosidade, tudo. é, Você aí pode vale fazer o que você tudo. quiser. Muito bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma provocação para vocês aqui agora e vocês se viram para resolver esse problema, tá certo? Eu vou ler o que está escrito no versículo 4, né? João capítulo 2, verso 4, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Acabamos de falar, né, do nosso respeito, né, como a qualquer outro personagem bíblico, acerca da mãe de Jesus, Maria, né, mas ao mesmo tempo estamos mostrando aqui como o risco que o ser humano tem quando falta o vinho, né, da projeção da razão humana. Tá? E essa resposta de Jesus para ela? Bem, essa resposta é muito clara. Quando Jesus diz que tenho eu contigo, não é que ele estava ali desrespeitando a mãe, não. Ele estava usando uma expressão que dentro do aspecto profético, o Senhor Jesus, ele nada tem a ver com aquilo que é outro comando que não seja do Espírito Santo. Amém. Se houver algum outro comando, algum outro governo, alguma outra expressão que não seja provinda do Espírito Santo, o Senhor Jesus está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. Essa não é a minha hora. Porque a hora de Jesus, pode-se observar isso, o Senhor Jesus não fazia nada que não estivesse no horário de Deus, ou seja, no plano de Deus. Ele tinha o tempo, ele andava no tempo de Deus. Uma vez até, lá no poço de Jacó, era hora do almoço, era hora de descer para a cidade de Samaria e comprar comida. Os discípulos foram embora. Mas ele falou, não, mas eu tenho outra comida. Ele estava fazendo, fazer a vontade do meu pai. Ficou ali com fome, mas evangelizou a mulher samaritana para mostrar que Jesus, então, ele não tem nada a ver com aquilo que é do homem, com a razão do homem. Não tem compromisso. Não tem compromisso. Aliás, ele diz, a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu pai. Fazer a vontade do meu pai, exatamente. Então, esse aspecto, portanto, está muito ligado a essa expressão aqui, né? Repetindo, não era um desrespeito, né? Mas era uma forma de mostrar que profeticamente, que qualquer tipo de interferência que mostre qualquer oposição ao governo do Espírito Santo, à palavra do Espírito Santo, aquilo que é revelação, o Senhor Jesus não tem compromisso com isso.
Rapaz, por isso que é bom a gente perguntar para o pastor Gilson, né? Porque aí a resposta vem em cima. Fala, Fábio. Essa questão, não, muito ajuda. bom. Não, muito bom. É porque a questão do plano de Deus e da profecia de Deus, ela não tem compromisso com o histórico, tem compromisso com o profético. Ótimo. A hora, exatamente, é o tempo dele, é o Kairos, não é o Cronos, né? Ali estava todo mundo preocupado com a questão do vinho, ele disse assim, calma, vai chegar a minha hora. Mas o milagre veio. Porque em nenhum momento a obra de Deus precisou de ter solução de continuidade, porque ela é de eternidade a eternidade. Glória a Deus. Mas aí me permita, Claro. você que provoca, mas hoje eu que vou provocar, Pode provocar, porque Sérgio. esses convidados são muito especiais. Você falou do milagre, Fábio, então aplica aqui para todos que estão conosco essa sequência do milagre, de chamar, pedir para virem as talhas, Isso. as vasilhas vazias, encher de água e depois aquela água ser transformada em vinho. Há uma colocação que nós podemos fazer. Primeiro, as talhas eram de pedra, né? É a figura do coração do homem. O coração do homem é de pedra. Também. E vazio. Vazio. Porque a única coisa que pode encher o coração do homem é a água, é a palavra. Mas com um detalhe. A palavra, na letra, não sustenta o coração do homem. Mas a água vem primeiro, porque era uma figura da palavra que ia ser colocada, assim como qualquer um de nós, né? Nós aceitamos o Senhor Jesus, a palavra primeiramente falou no nosso coração, aí depois vem o milagre. Se não houver o milagre, né? Quando Jesus fala a Nicodemos, diz assim, olha, é preciso nascer de novo para poder ver o reino. Ele primeiro disse assim, você quer ver o reino? Tem que nascer de novo. Agora, para você entrar no reino, é preciso provar da água e do Espírito. Amém. Então, muitos ficam só na água. Tá tudo certo, você está enxergando o reino, está enxergando aquilo que é o projeto de Deus, mas você vai entrar no reino? Não, você tem que nascer da água e do Espírito. Há um outro aspecto, Fábio, você falou assim, é o coração do homem. Há um aspecto na descrição dessa ação de Jesus, é que as talhas eram em número de 6. Em número de 6. E 6 é tipo do homem. Né? É o número que representa o homem. Que representa o homem na palavra, no sexto dia. 7 representa Deus, né? Exatamente, é Deus, a perfeição da obra Deus e tal. criou o homem no sexto dia. No sexto dia. Então, é o homem, é o coração do homem também por esse elemento que é importante. Atendeu, Sérgio? Atendeu, mas a grande bênção é que embora... Tem os adendos aqui. É do pastor Gilson. Embora fossem talhas de pedra, vazias, lançadas em algum canto daquela casa ali. E, aliás, eram talhas que eram usadas por um ritual religioso, que era até uma espécie de um batismo, que os judeus usavam para a chamada purificação, né? Enchiam aquelas talhas de água e jogavam da cabeça para baixo e aquela água ia embora. Era uma espécie de um batismo, que até tem um nome lá. Muito bem. Mas o que acontece? Elas cabiam muita água. Que coisa, hein? Ali é cerca de 60 a 80 litros de água. Que coisa. Cada uma daquelas talhas. E eram 6 talhas. Então era muita água. Aí o que acontece? Qual foi o grande segredo ali? Aí agora nós vamos aplicar isso no profético da igreja em Apocalipse. É que para ser transformado em vinho só dependeu de uma coisa. Primeiro, fazei tudo quanto ele vos disser. Agora Amém. Quem manda é Jesus. Agora é a revelação de Jesus, né? Glória a Deus. Aí os serventes, então, tomaram aquilo ali e fizeram isso. Isso vai acontecer na história. Porque no momento, na história da igreja, né? Porque no momento em que a água foi transformada em vinho, ela só foi transformada em vinho, primeiro porque houve obediência ao que ele tinha mandado, depois porque levaram ao mestre-sala. E aí nós vamos ver no finalzinho agora o que é a figura do mestre-sala. Muito bem, então pode seguir. Né? Porque a figura do mestre-sala, ela, como foi falado, o pastor Sérgio explicou muito bem no início, ele era o cerimonialista, ele era aquele que provava o vinho, ele era aquele que conhecia vinho. Então ele é uma figura ali da ação do Espírito Santo, é outra figura do Espírito Santo, aquele que sabe avaliar o vinho, aquele que no final da festa ele vai chamar o noivo, vai dizer, agora o noivo pode vir. Então é o que está acontecendo hoje, né? Agora isso na história da igreja vai acontecer dentro do contexto de Apocalipse. Porque, por exemplo, quem são os serventes? São aqueles que permaneceram fiéis a Jesus.
Amém. Obediência a Jesus. Os pré-reformadores, os reformadores, o que eles tinham? Eles tinham a letra, que era a água. Aí, o que acontece? Lutero, por exemplo, quando descobriu a palavra, imediatamente, dali a pouco tempo, a Bíblia passou a cair na mão do homem. Aliás, ele fez isso dentro de um dos 4 princípios da reforma religiosa, que é a Bíblia na mão do crente, ou seja, a palavra tendo supremacia sobre a tradição, porque até então era a tradição que tinha supremacia sobre a palavra de Deus, a Bíblia. Então agora, a Bíblia na mão do crente, o que vai acontecer agora? Vai vir imediatamente o período seguinte, é Sardes, né? Esse período, vem o período de Filadélfia, que é quando ali há um poderoso derramamento do Espírito Santo em Filadélfia. Aqueles que estão assistindo a série, aquela série que foram produzidas lá na Turquia, na Grécia, estão podendo acompanhar detalhadamente essa sequência. 7 cartas. As 7 cartas do Apocalipse, né? Para saber quando a gente fala em Sardes, quando fala em Filadélfia, o que isso quer representar. E aí vai acontecer exatamente isso, porque em Filadélfia houve um poderoso derramamento do Espírito Santo, século XVIII, século XIX. Então, o que acontece? A água foi levada ao mestre-sala, então é o vinho. Agora ela foi transformada em vinho e esse vinho é o que vai até ao final da festa, que é chamado o bom vinho, né? Glória a Jesus, que bênção. Vocês querem comentar? Era bom comentar mais, né? Porque eu não alcancei tudo. Daqui a pouco você vem com o negócio do tempo, mas enfim. É isso mesmo, já estamos chegando no final. Apenas o que ficou muito claro é que vamos de maneira muito didática. A Bíblia, a palavra de Deus, ela, ao longo da sua história, ela sempre sofreu a oposição. Então foi o que o Fábio disse, é a água, a palavra, a letra. Ela teve a ação do vinho, mas durante os séculos isso foi se perdendo. O cristianismo, como um sistema que deveria, em termos do nome, significar uma bênção, foi desvirtuado. Ou seja, a Bíblia foi secularizada, vieram teologia, filosofia, os interesses humanos, em muitos casos até materiais, mas agora é um momento diferente. Neste momento final, a grande ênfase é o vinho ocupar, encher o coração do homem, embriagá-lo do Espírito Santo, e não é um vinho qualquer, Fábio, é o melhor vinho. A gente sempre no final do programa, e nós estamos caminhando no final, a gente pede a um pastor para trazer uma palavra para quem está nos assistindo, fazendo aplicação daquilo que tratamos. Vou pedir ao pastor Sérgio Souza para fazer essa abordagem. O recado que a gente quer deixar neste final é que o melhor vinho, ou seja, a presença intensa, real do Espírito Santo do Senhor, o governo de Deus na vida do homem, nós não estamos aqui propagandeando religião, denominação, nós estamos falando de uma operação do Espírito Santo, da sua obra para este momento, essa última hora. Esse melhor vinho está à sua disposição. Basta você aceitar o Senhor, estar na presença dEle, se deixar ser levado pelo Espírito Santo, que é o grande projeto que Ele quer fazer na vida do homem. Amém. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta com mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Você mesmo que está nos assistindo, é nosso convidado a participar conosco de mais um encontro como esse. Deus abençoe, a paz do Senhor.